Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um avião de pequeno porte caiu numa movimentada avenida da Zona Oeste de São Paulo. Era início da manhã e havia muitos carros circulando, mas apenas um ônibus foi atingido pelos destroços da aeronave que explodiu. O repórter André Tal estava perto do local do acidente e foi um dos primeiros a chegar. Pouco depois das 7 da manhã, o avião perde altitude, bate na pista e em seguida explode. Naquele momento, eu deixava meus filhos na escola, bem perto do local do acidente. Destroços da fuselagem e um ônibus atingido pelo avião ainda estavam em chamas. Bombeiros ainda tentam apagar as chamas. O avião de pequeno porte, um ônibus foi explodido, foi completamente incinerado ali. Testemunhas contam como foi o momento em que o avião estava em rota de queda. Eu só vi aquela patinação como se ele estivesse arrastando no asfalto e a explosão. O primeiro impacto dele foi aqui, que ele levou o coqueiro. O segundo, a quicada dele, que ele já despejou um monte de combustível aqui, foi lá na frente a 50 metros e foi se arrastando. Infelizmente tinha um ônibus parado lá na frente, despejando os passageiros, e o ônibus estava cheio. Passageiros que estavam dentro do ônibus relatam um impacto muito forte na hora do acidente. Eles dizem que depois da colisão, o veículo chegou a ser arrastado por cerca de 100 metros. Houve pânico e gritaria. O motorista e a cobradora ajudaram a retirar todos do coletivo. Deu tempo de eu abrir a porta e pegar a mulher que estava sangrando com a cabeça batida na minha catraca, só isso. O que eu deveria ter feito, eu fiz. Tirei as vítimas que não poderiam levantar, porque o ônibus pegou fogo. O demais, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só escutei o barulho e o ônibus pegando fogo. Olha, e só que eu tô gritando, um monte de gente caída dentro do ônibus. Havia cerca de 20 pessoas no ônibus na hora do acidente. O avião de pequeno porte decolou do Campo de Marte com destino a Porto Alegre. 1 minuto depois, às 7h18, caiu na Avenida Marquês de São Vicente, a 7 quilômetros do aeroporto. Havia muitos veículos parados no semáforo, enquanto alguns carros contornam o cruzamento segundos antes da queda. O piloto e o passageiro morreram no acidente. 6 pessoas em solo tiveram ferimentos, nenhuma com gravidade. O motorista do ônibus ficou em estado de choque. A avenida permaneceu interditada nos 2 sentidos por mais de 7 horas para o trabalho da perícia. À tarde, o ônibus foi guinchado e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos retiraram os destroços da aeronave. Problema no combustível pode ter derrubado o bimotor em São Paulo. Vítimas são o piloto e o dono do avião que ia para Porto Alegre. Brasil teve 22 acidentes aéreos com um total de 10 mortos só este ano. No Alasca, as buscas pelo avião que desapareceu com 10 pessoas a bordo. Presidente Lula diz que o governo vai lançar linha de crédito para a população. Que eu quero mais crédito para o povo. Calor extremo faz aumentar atendimentos do SAMU no Rio de Janeiro. No futebol, muitas polêmicas e um herói. No clássico, Palmeiras e Corinthians. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Os 2 ocupantes do avião morreram na queda. Outras 6 pessoas que estavam em solo ficaram feridas, mas sem gravidade. Os corpos do dono da aeronave, o advogado Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, e do piloto Gustavo Medeiros, de 44, foram identificados logo depois da queda. Carpena publicou numa rede social um vídeo do avião ainda antes de decolar no Campo de Marte, em São Paulo. Em dezembro, ele divulgou imagens de uma viagem com a família a bordo da aeronave, que tinha acabado de comprar. O advogado gaúcho atuava na área empresarial. Era professor licenciado de Direito, palestrante e empresário, divorciado e pai de 3 filhos. O piloto Gustavo Medeiros nasceu em Indaiatuba, interior paulista. Ele era formado em Ciências Aeronáuticas por uma universidade do Rio Grande do Sul. Tinha mais de 14 anos de experiência como comandante em avião de carreira. Além do piloto e advogado que morreram, pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, entre passageiros, pedestres que estavam no ponto de ônibus e um motociclista que passava bem na hora pelo local. 4 ambulâncias e 20 profissionais do SAMU prestaram socorro às vítimas, que foram levadas para hospitais da região. O ônibus, na verdade, ele com o estouro, ele foi para frente e brecou. Então as pessoas foram para frente e voltaram.
tá bom? Então esse que foi o impacto, na verdade. Não foi bem as peças da aeronave que atingiram eles. Esta idosa sofreu um corte na cabeça, precisou de atendimento de urgência e está fora de perigo. O motorista do ônibus que ajudou no resgate não se machucou, mas ficou em estado de choque. Foi um incidente que ele que era o responsável pelo ônibus, então o estado psicológico dele não está bem, né? Foi rápido. Quando foi ver, bateu e buf! Ninguém sabia, pensava que era um carro. Os corpos do advogado e do piloto foram levados para o Instituto Médico Legal de São Paulo. O advogado e o piloto que morreram no acidente aéreo estudaram na mesma universidade em Porto Alegre. Márcio Carpena dava aulas de direito no curso de graduação. A Carmela foi uma das alunas. E sempre escutou a gente, né, os alunos, de uma maneira ativa, interessada e estimulando o protagonismo. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul lamentou a perda do colega. É um dia de muita tristeza e de dor, uma perda muito significativa para nós, para a Advocacia Gaúcha, em especial para mim também, que tive essa relação já de longa data com um colega de faculdade dele. Em nota, o escritório de Márcio Carpena Advogados afirmou que está colaborando com as autoridades para esclarecimento do acidente. Carpena deu aulas até 2009, quando se licenciou da universidade para se dedicar à advocacia. E foi aqui, nesta mesma instituição, que Gustavo Medeiros também estudou. Ele cursou administração e ciências aeronáuticas, onde se preparou para ser piloto de aeronaves. O perfil profissional dele nas redes sociais mostra mais de 3.800 horas de voo como copiloto, além de 1.900 horas como comandante de aeronaves. Ainda nesta edição, o que os especialistas dizem sobre as possíveis causas do acidente. Mais de 170 milhões de pessoas e empresas utilizam o Pix para realizar pagamentos. Durante uma conferência no México, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o serviço tem condições de ser integrado ao sistema de pagamentos instantâneos em outros países. O pagamento instantâneo pelo Pix caiu no gosto popular. Entrou e facilitou e é extremamente funcional. Vou no shopping é Pix, vou no restaurante é Pix. Tudo quanto é lugar que eu vou é Pix. Faz pouco mais de 4 anos que o Pix entrou em operação. E hoje o serviço tem mais de 170 milhões de cadastrados. Você quase que não precisa mais de dinheiro. Manda ver no Pix. O Pix foi uma revolução na forma da gente fazer pagamentos e transferências de dinheiro. Só no ano passado foram mais de 63 bilhões de transações instantâneas que movimentaram mais de 26 trilhões de reais. E para o Banco Central, a tecnologia desenvolvida aqui pode ir além das fronteiras, numa integração com outros países, para facilitar transferências internacionais. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a possibilidade em uma conferência no México e sugeriu um acordo entre os países para colocar a ideia em prática. Em inglês, disse que é preciso estabelecer um cenário de igualdade com regras comuns. Este professor diz que o desafio é chegar a este acordo. Que cada país tem a sua moeda, as suas regulações. Então, por exemplo, como é que vai se realizar essa conversão cambial? Quais regras vão ser válidas para as operações envolvendo tais e tais países? Para este economista, o Pix internacional traria vantagens para pessoas físicas e empresas. Seria muito mais rápido e, tendo uma transação mais eficaz, ele também representaria uma redução de custos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a política econômica do governo. Luiz Fara Monteiro, de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. Haddad ainda falou da taxa de juros, que hoje está em 13,25% ao ano. O ministro deu as declarações em entrevista para uma rádio de Pernambuco. Fernando Haddad disse que a política econômica do governo para reduzir o dólar vai provocar queda no preço dos alimentos nas próximas semanas. E saiu em defesa do presidente Lula, que declarou que a população não deve comprar produtos caros nos supermercados. Vamos continuar tomando as medidas de aumentar o salário mínimo, corrigir a tabela do imposto de renda, melhorar o poder de compra do salário, baixar o dólar,
e melhorar a safra para combater os preços altos. Levantamento do DIEESE indica que os produtos da cesta básica aumentaram de preço em 13 de 17 capitais pesquisadas. As maiores altas foram em Salvador, 6,22%, seguida de Belém e Fortaleza. Por outro lado, houve redução nos preços dos itens básicos em cidades como Porto Alegre e Vitória. O ministro da Fazenda também comentou a política monetária. Fernando Haddad disse que o Banco Central precisa ter sabedoria para não colocar o país numa recessão. A Selic, a taxa básica de juros, está em 13,25% ao ano. E o Banco Central indica que haverá uma nova alta em março. Ainda de acordo com Haddad, os juros altos são um remédio contra a inflação, mas que, se aplicados em doses altas, podem desacelerar a economia. Ainda na economia, a indústria de transformação teve no ano passado o melhor resultado desde 2010. Esta empresa de ambientes planejados foi criada há 7 anos e registrou o maior crescimento em 2024. A gente teve um crescimento de basicamente 200%. Dobramos o nosso faturamento e o nosso efetivo também a gente sentiu a necessidade de duplicar. A indústria de transformação é a que utiliza matéria-prima para fabricar um produto. É como nessa empresa que transforma madeira em móveis planejados. O faturamento desse setor econômico cresceu 5,6% em 2024, o maior avanço em 14 anos. Os dados divulgados nesta sexta-feira pela Confederação Nacional da Indústria mostram que o crescimento foi impulsionado pelo aquecimento do mercado de trabalho, pelas políticas fiscais e a maior oferta de crédito. O desempenho positivo da indústria no ano passado foi registrado mesmo com uma leve retração de 1,3% entre novembro e dezembro. O emprego industrial também cresceu, 2,2% em 2024. Segundo a CNI, vários setores tiveram aumento de faturamento, o que impulsionou o crescimento da indústria. As empresas venderam mais, a indústria vendeu mais em 2024. As pessoas tiveram mais condições por conta de um aumento das suas rendas, um mercado de trabalho agressivo que trouxe renda para as pessoas, crédito barato, um impulso com várias políticas fiscais importantes. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Celso. Obrigado, Fara. A chuva caiu pesada sobre o Amazonas e o Pará. Hora de conversar com a Giovana Arizardo. Oi, Gi, boa noite. Como é que vai ficar o tempo no final de semana? De tudo um pouco, Cris. O calorão continua no Rio Grande do Sul e no Nordeste a chuva diminui. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de perigo para mais de 260 municípios entre o Amazonas, Pará e Maranhão por conta das fortes chuvas neste sábado. Nas capitais Manaus, Belém e São Luís, chove a qualquer hora. É alto risco para alagamentos e deslizamentos. A tarde continua quente com máximas entre 27 e 30 graus. Em Porto Alegre, dia ensolarado e faz até 34 graus. Já em São Paulo e em Cuiabá, as pancadas continuam à tarde. Esquenta entre 30 e 32 graus e podem ocorrer novos alagamentos. Hoje foi mais um dia típico de verão em grande parte do país. Esquentou e choveu em pontos isolados. Pelas imagens de satélite, vemos as nuvens mais carregadas sobre o Amazonas. Amanhã, a frente fria avança devagar pelo sudeste e aumenta a condição de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, o ar quente e úmido favorece a formação de instabilidades. Sábado à tarde, com 28 graus em Florianópolis e em Brasília, 34 no Rio de Janeiro, 31 no Recife e até 30 graus em Manaus. Tempo delivery. O Anderson é de São João del Rei, Minas Gerais. Bem-vindo, Anderson. Sábado ensolarado e faz até 29 graus. No domingo, chuva passageira à tarde e máxima de 28. E a semana começa com tempo firme por aí. A Isolete é de Triunfo, Rio Grande do Sul. Olá, boa noite, Isolete. Se prepare porque o calorão continua nos próximos dias. As máximas chegam até os 37 graus.
E você já mandou sua mensagem para a gente? Nas redes sociais, poste o nome da sua cidade com a hashtag #VocêNoJR para participar. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. Ainda hoje, equipes fazem buscas por avião que desapareceu com 10 pessoas a bordo no Alasca. E novas informações sobre a aeronave que caiu em São Paulo. Queda de avião em São Paulo reacende o debate sobre a permanência de aeroportos no meio das cidades. Governo israelense recebe a lista dos reféns que devem ser libertados amanhã pelos terroristas do Hamas. O presidente Donald Trump afirmou hoje que vai mudar as tarifas cobradas de outros países para diminuir o déficit orçamentário dos Estados Unidos. O presidente americano recebeu hoje na Casa Branca o premier do Japão, Shigeru Ishiba. Ele é o primeiro líder asiático a se reunir com Trump nesse segundo mandato do republicano. Eles trataram de investimentos e do programa nuclear da Coreia do Norte, que é considerado uma ameaça à segurança. No encontro, o presidente americano foi questionado por jornalistas sobre taxas comerciais e disse que os Estados Unidos não querem nem mais nem menos. Trump acrescentou que na semana que vem vai anunciar o que chamou de tarifas recíprocas a vários países, sem citar quais. O objetivo seria fazer com que impostos comerciais ajudem a reduzir o déficit orçamentário dos Estados Unidos. O republicano voltou a falar sobre Gaza. Ele afirmou que não tem pressa de fazer nada no território, mas que gostaria de ajudar a criar a paz. Em viagem a Washington, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a ordem executiva de Trump para sancionar o Tribunal Penal Internacional, que classificou como uma organização corrupta. A sanção foi uma resposta ao mandado de prisão da corte para Netanyahu no ano passado, por supostos crimes de guerra. O presidente americano também assinou novas ordens executivas, uma delas para tornar oficial a criação do Escritório de Combate ao Preconceito Anticristão, anunciado nesta semana. O objetivo é identificar políticas, práticas ou condutas ilegais no governo federal que demonstrem discriminação ou perseguição aos cristãos. A ordem executiva diz que o Departamento de Justiça de Biden tentou sufocar a fé na praça pública, apresentando acusações criminais federais e obtendo, em vários casos, sentenças de prisão de vários anos contra quase 2 dúzias de cristãos. Trump afirma que retificou essa injustiça em 23 de janeiro de 2025, emitindo perdões nesses casos. O presidente ainda apontou que o governo anterior buscou expulsar os cristãos que não se conformam com certos conceitos sobre orientação sexual e identidade de gênero do sistema de assistência social. O documento diz também que a hostilidade e o vandalismo contra igrejas e locais de culto cristãos aumentaram, com o número de tais atos identificados em 2023 excedendo em mais de 8 vezes o número de 2018. Amanhã, mais 3 reféns israelenses devem ser libertados pelos terroristas do Hamas. Será o 5º grupo trocado por prisioneiros palestinos desde a assinatura do acordo de cessar-fogo. 18 sequestrados foram soltos até agora. Os 3 reféns que devem ser libertados amanhã estão há 490 dias em poder dos terroristas do Hamas. Neste sábado, podem voltar para Israel Eli Sharabi, de 52 anos, Oad Ben-Ami, de 56, e Or Levi, que tem 34 anos. No início desta semana, eu estive na casa de Mihel, que é irmão de Or Levi. Ele me mostrou fotos e falou sobre a esperança de ver Or voltando bem para casa. Tento entender o que aconteceu com ele, onde ele está, se está saudável e vivo, disse o irmão. Or estava em um festival de música eletrônica quando foi levado. Os outros 2 reféns que serão libertados viviam no kibbutz Be'eri, próximo ao território palestino. Israel se comprometeu em soltar mais 183 prisioneiros palestinos. 18 deles foram condenados à prisão perpétua. Nesta semana, houve atraso na divulgação dos nomes dos reféns que devem ser libertados neste sábado. A lista ainda deixou de fora mulheres e crianças, incluindo um bebê que completou 2 anos no cativeiro, o que aumentou a preocupação com o estado de saúde de quem permanece na faixa de Gaza. Yarden Bibas foi solto no sábado passado.
mas a mulher e os 2 filhos pequenos dele ainda estão sequestrados. Em comunicado divulgado nas redes sociais, ele escreveu: "Minha luz ainda está lá". Veja a seguir. Especialistas em aviação suspeitam que o problema no combustível contribuiu para a queda do avião em São Paulo. E no esporte, teve de tudo no clássico da rodada do Paulistão. Palmeiras e Corinthians empatam em um clássico com polêmicas de arbitragem. Ligações para o SAMU crescem mais de 30% nos dias de muito calor no Rio de Janeiro. O Brasil já registrou 22 acidentes aéreos este ano. 10 pessoas morreram em 4 deles, incluindo o desta manhã em São Paulo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record suspeitam de que o problema no combustível pode ter contribuído para a queda. O local do acidente foi isolado para análise dos técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Peritos tiraram fotos dos destroços do avião. O bimotor King Air F90 tem autonomia de 2.400 quilômetros de voo, mas momentos após a decolagem, o piloto chamou a torre e disse que precisava retornar imediatamente ao aeroporto. O avião não conseguiu ganhar altitude, uma indicação de problema grave. Tudo leva a crer ali, pelas imagens, pelas informações que chegaram, que houve uma parada dos 2 motores, o que é algo extremamente raro, não ocorre normalmente por falha mecânica, mas por fatores externos, como, por exemplo, um combustível contaminado. Este outro especialista concorda com essa hipótese. Esses aviões eles têm um ponto de abastecimento na parte superior da asa, voltada para cima. E tem um selo, tem uma proteção para que não entre água. Então, se essa vedação não tiver ressecada ou tiver algum problema, qualquer coisa, e choveu muito, pode entrar bastante água no tanque, né? Esse tipo de avião não tem caixa preta, mas possui equipamentos que registram de forma detalhada o funcionamento da aeronave. Além disso, toda a conversa entre o piloto e a torre de controle também fica gravada. O material vai ser analisado pelos peritos da Força Aérea para determinar as causas do acidente. Este especialista, que já pilotou um avião do mesmo modelo, acredita que, sem conseguir voltar ao aeroporto, o piloto teria tentado um pouso forçado. Ele identificou um local para um pouso de emergência, porque ele vem alinhado com a avenida, que ele não estocou o solo. Ele não vem caindo, um avião descontrolado. Você percebe que o avião está sob controle dele, porque o avião não vem. Quando a gente vê outros acidentes, o avião vem parafuso, vem descontrolado. Suponho que ele escolheu o pouso naquela avenida. O Campo de Marte, de onde o avião decolou, fica numa área muito movimentada, perto de avenidas. Para especialistas em aviação, aeroportos em grandes centros facilitam os deslocamentos, mas pousos e decolagens no meio das cidades aumentam os riscos. O avião com 2 pessoas a bordo caiu na Avenida Marquês de São Vicente, uma das mais movimentadas na zona oeste da capital. Ao redor estão os centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo, imóveis residenciais e empresas. A aeronave decolou do Campo de Marte, primeiro aeroporto inaugurado na cidade de São Paulo, em 1920. Ele tem apenas uma pista de pouso e decolagem para aviões de pequeno e médio porte, além de heliporto. O Campo de Marte fica no meio de uma área bastante urbanizada, na Zona Norte, e está bem perto de locais movimentados, como a Marginal Tietê, o Hospital da Aeronáutica, 3 estações de metrô e o Sambódromo do AMB. As operações de decolagem e pouso são as situações em que mais acontecem os acidentes aéreos. E justamente quando você tem uma área densamente povoada próximo ao aeroporto, a exposição ao risco aumenta. Outros aeroportos, como o de Congonhas, em São Paulo, e o Aeroparque, em Buenos Aires, também viram a urbanização crescer ao redor. Que a cidade cresceu ao longo das últimas décadas e o tecido urbano alcançou esses equipamentos, esses aeroportos. E a gente tem que fazer um debate importante como sociedade, se faz sentido mantê-los e correr esse risco
deixando que eles permaneçam em regiões que já foram adensadas, que já foram urbanizadas. Para especialistas em aviação, aeroportos no meio das cidades, como o Campo de Marte, são seguros e facilitam o deslocamento de passageiros. Nós temos um exemplo clássico em São Paulo, que é Congonhas, que é cercado de gente, cercado de casas, e não se pensa em tirá-los de lá. Eles são importantes, são um ótimo equipamento social. Isso deve ser considerado. O que nós fazemos é diminuir permanentemente o índice de acidentes, seja por hora de voo, seja por decolagem, etc. Um avião de pequeno porte desapareceu no Alasca. 10 pessoas estavam a bordo. A Guarda Costeira e a Força Aérea dos Estados Unidos lideram as buscas. O monomotor da Bering Air transportava 9 passageiros e o piloto quando perdeu contato 38 minutos depois da decolagem. O avião faria uma viagem entre 2 cidades do Alasca nesta quinta-feira. O trajeto de 235 quilômetros passa por uma baía no mar de Bering. A última posição da aeronave foi registrada a cerca de 19 quilômetros da costa. O Alasca tem mais acidentes aéreos na comparação com outros estados americanos por causa do terreno montanhoso e do clima severo. Se confirmada, será a terceira queda de avião nos Estados Unidos em 8 dias. 2 policiais militares que eram investigados por envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach devem ser soltos nos próximos dias. Segundo a Corregedoria da PM, eles não faziam a escolta privada do empresário. Segundo o relatório da Corregedoria da Polícia Militar, o cabo Júlio César Scalet Barpini e o soldado Abraão Pereira Santana foram desindiciados, ou seja, não responderão mais ao processo. Assim, a prisão deles foi revogada. A investigação concluiu que os 2 policiais não fizeram parte da escolta de Gritzbach. Já o tenente Tiago Masquion Angelim da Silva deve responder em liberdade por falsidade ideológica e prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir um dever para ser beneficiado. Outros 11 policiais militares foram indiciados por integrar a organização criminosa. Para a Corregedoria, todos estavam cientes que trabalhavam para uma pessoa ligada ao crime organizado. Que a princípio, eles foram jogados no mesmo saco com um caso que não tem absolutamente nada a ver, como que eram informantes do PCC. E esses policiais que são da segurança de Vinícius não tem nada que ver com informação de PCC ou de organização criminosa alguma. Antenas de telefonia celular foram essenciais para o indiciamento dos suspeitos de participarem da execução de Gritzbach. Mostram que eles estiveram juntos em alguns lugares no dia do crime. O soldado Juan, o cabo Denis e o tenente Fernando Genauro são apontados como motorista e os atiradores. De acordo com o relatório, no dia do crime, antenas nas cidades de São Paulo, Osasco e Guarulhos, na região metropolitana, captaram os sinais dos aparelhos desses policiais. A defesa afirma que os PMs não tiveram participação no crime. Para a polícia, o tenente Genauro negou conhecer Vinícius. Mas um depoimento que o Jornal da Record teve acesso mostra que ele e Gritzbach se conheceram e trocaram telefones. A defesa de Genauro nega a informação. A menos de um mês para o carnaval, o governo dos Estados Unidos emitiu um alerta para os cidadãos americanos sobre os cuidados com a segurança no Rio de Janeiro. A cidade deve receber um número recorde de turistas, mas a disputa territorial entre criminosos e milicianos preocupa as autoridades. O ônibus roubado por criminosos foi incendiado numa das principais vias de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação seria uma represália a uma operação da PM, que foi chamada para intervir numa disputa entre traficantes e milicianos. 3 suspeitos foram presos. Outro ônibus teve os vidros quebrados por pedras. A empresa recolheu a frota e passageiros ficaram sem transporte. Uma unidade de saúde suspendeu as atividades. 2 carros da concessionária de energia também foram queimados. Os funcionários conseguiram sair a tempo. A situação do trabalhador querendo trabalhar
E o polícia tá lá, ó. Lá atrás do poste, lá, ó. Na zona oeste da capital, um confronto entre policiais e criminosos também interrompeu a circulação de ônibus por quase 1 hora. 3 suspeitos morreram. Um foi preso. As disputas por territórios e a sensação de insegurança também são fatores que podem impactar o turismo a menos de 1 mês para o carnaval. Um alerta emitido pelo governo dos Estados Unidos recomenda uma série de cuidados aos cidadãos americanos que desembarcarem por aqui. Entre as precauções estão não andar sozinho, principalmente à noite, manter as janelas dos veículos fechadas e evitar circular por comunidades mesmo durante o desfile de blocos. O alerta do governo americano vale para todo o Brasil. Mais cedo, câmeras de segurança acompanharam a movimentação de suspeitos na orla de Copacabana. Repare que um deles furta objetos da cesta de uma bicicleta. 11 integrantes do grupo foram levados para a delegacia. No Rio, a Polícia Militar diz que vai garantir a segurança dos turistas. Nós respeitamos, né, a autonomia dos consulados, né, e das embaixadas de orientarem os seus nacionais que viajam para outros países, então isso faz parte, mas toda a estrutura da segurança pública ela está preparada para esses grandes eventos. E a polícia encontrou uma central do crime numa chácara no interior de São Paulo. Os golpistas tinham um esquema sofisticado que incluía planilhas e roteiro para enganar as vítimas por telefone. Os principais alvos eram idosos. A central telefônica funcionava em um sítio em Porangaba, no interior de São Paulo. Mas as vítimas eram do Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul. Os criminosos ligavam para as pessoas como se fossem funcionários de um banco que haviam detectado uma compra suspeita. A partir daí, induziam a vítima a fazer transferências bancárias. Esse tipo de fraude tem se tornado comum. Mas o que chamou a atenção da polícia nessa quadrilha foi a organização. Todas as vítimas eram idosas, tinham entre 61 e 89 anos. Eles visavam pessoas de baixo poder aquisitivo e que um golpe desse ia ser significativo aí no poder aquisitivo, até no sustento dessa família, porque eram rendimentos, eram pensões. Os golpistas tinham um roteiro pronto sobre como abordar os idosos, inclusive já prevendo as respostas das vítimas. O senhor reconhece essa transferência? A pessoa vai falar que não. Nos 10 computadores apreendidos, o banco de dados separava os nomes das vítimas por cor. Em vermelho, por exemplo, as que nunca atendiam o telefone. 9 pessoas foram presas, entre elas 2 mulheres. Uma era foragida da Justiça da Paraíba pelo mesmo tipo de crime. Eles deixaram o modus operandi violento aí do roubo, onde oferecia risco, a possibilidade de se deparar com a polícia, de ser preso em flagrante numa situação que pode gerar até confronto, para fazer um golpe onde ele tem uma comodidade. Mais de 12 mil quilômetros de cabos de fibra ótica estão sendo instalados nos leitos de rios da Amazônia para levar internet rápida a regiões isoladas. Mais de 70 profissionais participam da jornada, que nesta fase vai durar 1 mês. Na imensidão da Amazônia, uma embarcação navega pelo Rio Solimões. A plataforma partiu de Tefé, a 520 quilômetros de Manaus, e vai até o extremo oeste do Amazonas, em Tabatinga, fronteira com a Colômbia. A jornada de quase 1 mês tem um motivo: lançar 1.200 quilômetros de cabos de fibra ótica no leito do Solimões, um dos formadores do Grande Amazonas. É o programa Norte Conectado do governo federal, que está construindo uma rede de 12 mil quilômetros de cabos submersos na Amazônia para possibilitar a chegada de internet rápida em um dos maiores projetos de conectividade do mundo. A embarcação foi planejada sob medida e levou 8 meses para ficar pronta. É impulsionada por 2 barcos, os empurradores. Tem 78 metros de comprimento, por 24 de largura e 3 de altura. São 73 profissionais a bordo. 2 anos de estudo, de preparação, de licenciamento, da compra do cabo, da infraestrutura montada, para a gente chegar nesse exato momento agora e fazer a instalação dele de forma
correta, adequada e eficiente. Tudo o que hoje nós temos no mundo afora, nós estamos trazendo para o nosso povo amazônico. Manter uma estrutura dessa em viagem durante todo esse tempo não é uma tarefa fácil. Tudo precisa estar bem encaixado. A plataforma que sobe o Rio Solimões é mais do que uma estação gigante de trabalho. É também uma grande casa. É onde o Israel passa a maior parte do tempo. Antes, servente de pedreiro em Manaus, agora é um dos responsáveis pelo desenrolar correto dos cabos. A gente chega assim na cidade, eu pergunto se a internet é boa. Infelizmente, para carregar um vídeo é uns 5 minutos. Aí eles veem a gente trazendo internet aqui para cá e ficam muito felizes. Fazer com que os cabos fiquem acomodados entre 10 e 20 metros de profundidade é uma tarefa complexa e demanda muita gente. O Enival, mais conhecido como Tio Hélio, sabe bem disso. É ele quem conduz a grande plataforma pelos solimões de tantas belezas. Tem muitas partes do rio que tem muitos locais, muitas localidades que você tem que saber pelo nome. Uma responsabilidade muito grande, porque a gente navega com muita gente, né? O desafio também é suportar o calor escaldante do Amazonas. Tem hora que o corpo não aguenta. E aí o enfermeiro Valcinei entra em ação. A incidência referente à insolação. E acaba sendo feita alguma medicação nesse quesito. Porém, a hidratação é fundamental para todos eles. A queixa mais frequente dos embarcados, porém, é outra. A jornada pelos Solimões aperta o peito e mareja os olhos de quem está distante da família. No momento que a gente vai se deitar, sempre vem a saudade, né? Mas estar numa plataforma que vai conectar a Amazônia compensa a distância. É gratificante, né? Trazer a internet para todos. Muito gratificante. O presidente Lula participou hoje do lançamento do programa Água para Todos na Bahia. No evento, ele disse que pretende lançar políticas de crédito para incentivar o consumo. O anúncio do projeto econômico foi feito durante a cerimônia no município de Paramirim, a 660 quilômetros de Salvador. A partir da semana que vem, a gente vai começar a anunciar alguns programas. Sabe por quê? Porque eu quero mais crédito para o povo. E é por isso que nós vamos fazer muitas políticas de crédito desse país. Porque a hora que o dinheiro começa a circular na mão das pessoas, ninguém aqui vai comprar dólar, ninguém vai depositar no exterior. Vocês vão comprar comida, vão comprar roupa, vão comprar material escolar e vocês vão melhorar a vida da cidade de vocês. Hoje foi anunciado um investimento total de mais de R$1 bilhão, que engloba entregas, novos anúncios e assinaturas de atos entre governos federal e estadual, que reforçam o compromisso de levar água de qualidade à população baiana. O presidente fez uma visita à estação de tratamento de água e inaugurou a rede de saneamento básico aqui de Paramirim. O governo federal também autorizou investimentos do PAC para melhorar a segurança hídrica da região. Lula prometeu novas políticas públicas e disse que espera contar com o apoio do Congresso. Nós vamos entregar esse ano mais políticas públicas do que nós entregamos nos anos passados. E porque nós temos gente mais calejada, temos um ministro mais preparado, temos o apoio incondicional da Câmara e do Senado, porque eles viram que a gente ia ter dificuldade, porque a Câmara era contra, o Senado era contra, e nós conseguimos aprovar tudo que a gente precisava aprovar. Durante o evento na Bahia, o presidente autorizou a contratação da segunda etapa da construção de uma adutora, que vai beneficiar os municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã, além de 53 comunidades rurais. Na semana que vem, Lula deve seguir a agenda de viagens. Estão previstas visitas a Macapá e Belém. Governadores de 3 estados se reuniram hoje no Rio de Janeiro para discutir os vetos do presidente Lula ao programa de renegociação de dívidas. A nossa colega Nicole Tim tem as informações ao vivo. Olá, Nicole, boa noite.
Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Participaram da reunião os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Os governadores de São Paulo e de Goiás enviaram representantes. No encontro foram discutidas alternativas para derrubar parte dos vetos do presidente Lula ao Propag, o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Para os governadores, o modelo ideal para a renegociação foi o aprovado pelo Congresso, que permite o pagamento de juros à União sem comprometer o orçamento dos estados. O grupo fez uma lista dos principais pontos a serem encaminhados ao Congresso Nacional, para que não haja obstáculos na adesão dos estados ao programa. Cris, Celso. Obrigada, Nicole. A balança comercial brasileira teve superávit de 2 bilhões 164 milhões de dólares em janeiro. O valor representa queda de mais de 65% na comparação com janeiro do ano passado. E é o menor resultado para o mês desde 2022. A indústria de extração e a agropecuária foram os setores com as maiores quedas. Esses dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. As temperaturas de quase 40 graus dos últimos dias impactaram os serviços de saúde no Rio de Janeiro. O número de ligações recebidas pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aumentou mais de 30%. Há uma semana, a cidade do Rio de Janeiro está no nível 3 de calor, em uma escala que vai até 5. Hoje, os termômetros marcaram máxima de 38 graus. Para os turistas que lotam as praias, foi perfeito. Mas o morador que enfrenta esse calorão para trabalhar está sofrendo. Ninguém está aguentando, todo mundo andando devagar, todo mundo bebendo muita água, né? Mas tá difícil de segurar. Ar-condicionado, ventilador, banho e o que der para a gente poder fazer para se refrescar. Nos dias mais quentes, cresceu o número de atendimentos feitos pelo SAMU. Aqui no Rio de Janeiro, houve um aumento de 34% no número de ligações recebidas pelo serviço de urgência. Uma média de 2.300 chamadas por dia. Mal-estar, né? Dá uma dor de cabeça, né? A pressão soa muito, bebe muita água, porque senão a pressão, né? Hoje eu vindo aqui para o hospital fazer um exame, ao chegar no metrô, eu senti assim tudo escuro. Dor de cabeça e mal-estar são alguns sintomas que o nosso corpo apresenta quando ficamos expostos muito tempo a um calor extremo. Baixa da pressão arterial, sonolência, tontura, fraqueza, um mal-estar generalizado. Eles são bastante percebidos em períodos de alta temperatura como esse que nós vivemos esses dias. Eric dos Santos Silva, de 24 anos, está desaparecido depois que o carro dele foi arrastado para dentro de um córrego na zona sul de São Paulo. Ele dirigia o veículo durante a chuva de ontem. As buscas por Eric continuam. 6 anos após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, mais uma vítima foi identificada. Fragmentos do corpo de Maria de Lourdes da Costa foram encontrados ontem pelos bombeiros. Ela estava numa pousada que foi soterrada pela lama. 2 vítimas ainda não foram encontradas. 272 pessoas morreram na tragédia. A Polícia Civil da Bahia realizou uma operação contra o tráfico em pontos turísticos de Salvador e da região metropolitana. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 2 suspeitos foram presos e drogas apreendidas. O TikTok está sendo processado por pais de adolescentes britânicos que morreram depois de participar de desafios perigosos nas redes sociais. Os casos levados à justiça envolvem 4 adolescentes da Inglaterra. Isaac, Archie, Julian e Maya tinham entre 12 e 14 anos quando morreram em 2022. Segundo os pais, os adolescentes não se conheciam e tentaram reproduzir o vídeo que viralizou na plataforma TikTok. No desafio é preciso prender a respiração, muitas vezes causando desmaios.
No processo, as famílias das vítimas responsabilizam o TikTok por permitir que esse tipo de conteúdo se espalhe pela internet e alcance crianças e adolescentes. A plataforma afirma que proibiu a publicação destes desafios, mas para as famílias que perderam jovens, a medida demorou a ser tomada. Os pais dos 4 adolescentes recorreram à justiça americana porque casos parecidos já foram levados aos tribunais dos Estados Unidos. No processo das famílias britânicas, a plataforma TikTok é acusada de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo Matthew Bergman, advogado que representa as famílias, cerca de 50 pessoas morreram no mundo por causa do desafio. Eles ganham dinheiro atraindo crianças para a plataforma. Eles as encorajam a fazer atividades que, em muitos casos, são perigosas, explica. Para o advogado, os países precisam aprovar leis que regulamentem as redes sociais de maneira a não permitir conteúdos que incentivem ações perigosas para os jovens. E agora as notícias do esporte. O clássico entre Palmeiras e Corinthians foi marcado por polêmicas de arbitragem. Então vamos com o Bruno Lohans. Ei, Bruno, boa noite. Teve muita reclamação dos dois times, foi? Teve. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você que acompanha o JR. Apesar da chuva que atrasou o início do clássico, o jogo foi quente. Teve chute na bandeirinha de escanteio, expulsão polêmica e pênalti perdido pela revelação palmeirense. O gramado sintético do Allianz Parque sofreu com o temporal que atingiu São Paulo no início da noite. E o time do Rodo saiu comemorando do derby. Quando a bola rolou, o Palmeiras foi para cima e abriu o placar com Maurício. Na primeira chance, Yuri Alberto perdeu. Mas na segunda, aproveitou a roubada de bola de Memphis Depay e bateu cruzado, empatando o clássico. O primeiro derby do ano foi marcado por polêmicas. A arbitragem virou assunto com reclamações dos dois lados. Na comemoração do gol, Yuri Alberto chutou a bandeirinha de escanteio e levou o cartão amarelo. No segundo tempo, levou outro por simulação. Cartão vermelho para ele e reclamação do técnico do Corinthians. É uma lástima que haya sido amonestado na primeira. No por el juego, ni por simulación, ni nada. Y por ahí en la segunda hay una acción que hace muy fuerte, casi solo. Com um jogador a mais, o Palmeiras pressionou e teve a chance da vitória nos últimos minutos. Estevão sofreu e bateu o pênalti, mas Hugo Souza defendeu. 1-1 placar final. E mais reclamação agora do lado palmeirense, que queria a volta da cobrança de pênalti. Mas não foi só os nossos jogadores que erraram. Teve alguém dentro do campo que errou feio. As imagens podem-vos mostrar isso com clareza. Houve uma invasão da área, isso é nítido e as regras são para se cumprir. Só leve em consideração pela regra o solo, não o ar. O João Pedro em nenhum momento está pisando dentro da área. E ele que pega o rebote do Hugo. Então, como ele que chuta a bola, é ele que tem que ser avaliado. E não o Hugo, jogador do Corinthians. Esse sim invadiu a meia-lua. Ali também leva em consideração. Aquela invasão da meia-lua do Hugo é uma invasão da área. Só que o Hugo, jogador do Corinthians, não vai na bola. Então não tem infração. Na véspera da viagem para o jogo contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, o Santos homenageou o atacante Guilherme pelo gol número 13.000 da história do clube. E o Santos prepara um esquema de segurança especial para evitar um tumulto com Neymar no aeroporto. A placa celebra a marca de 13.000 gols do Santos na história. O gol foi feito pelo atacante Guilherme no clássico contra o São Paulo no último sábado, pelo Campeonato Paulista. Vontade depois do gol ali era de sair correndo aí pra rua, né? Eu pensei em 200 milhões de comemorações na hora, 20 gols com a camisa do Santos até então, mas esse pra mim de fato ele é o mais especial. A homenagem, assim como a bola do gol, ficará exposta no Memorial do Santos, que fica na Vila Belmiro. O Santos também fez uma camiseta especial para celebrar o momento. Artilheiro do Paulistão com 7 gols, Guilherme disse que se Neymar quiser, ele ganha uma.
Eu pego uma no carro, autografo, dou para ele também sem problema nenhum. O presente pode ser entregue nesse domingo. O Santos vai até a cidade de Novo Horizonte, onde joga contra o time da casa. A delegação do Santos vai embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, amanhã à tarde. Já imaginou a confusão se o Neymar passa caminhando por esse saguão? Então, o Santos preparou um esquema especial para que o craque embarque tranquilo e sem causar tumulto no aeroporto. A operação vai permitir que o ônibus da delegação santista entre na pista. O voo é fretado e vai direto para São José do Rio Preto, aeroporto mais próximo de Novo Horizonte, município com cerca de 40 mil habitantes. Neymar vai viajar com 6 funcionários exclusivos dele. Um preparador físico, um fisioterapeuta, um produtor de vídeo e mais 3 seguranças, que o acompanham o tempo todo. A expectativa é que o camisa 10 seja titular pela primeira vez. E neste momento, Portuguesa e Inter de Limeira estão abrindo a 8ª rodada do Paulistão. O jogo está 0-0. Cris e Celso. Valeu, Bruno. Ok, Bruno. E nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.